E numa parte mais pragmática agora, como funciona a contabilidade de uma empresa, de um negócio assim como um todo que recebe tanto em Bitcoin quanto em satoshis? Isso foi uma das coisas que eu apoiei a Iana para estruturar. No caso da Refúgio, é uma MEI, né, um microempreendedor individual. Então, é bastante simples, ela só precisa emitir a guia mensal, né, e tem a questão de emissão de nota para poder ser transportado em transportadora, né. Então, faz essa emissão MEI, ela não paga imposto em cima da nota emitida e é opcional emitir nota, mas por conta da exigência da transportadora, ela emite essas notas também, mas não tem nenhum contador olhando nada, é bem simplesinho mesmo, é só para atender aí os requisitos legais para poder operar. Boa, então, no fundo, a resposta é que é muito mais fácil do que um pequeno empreendedor assim que está pensando nisso pode imaginar no primeiro momento. E a questão de receber em Bitcoin, em teoria, não muda nada, né? Você precisaria considerar o valor que valia cada Bitcoin no momento que fez a venda e contabilizar para aquele valor em reais, né? E aí, se você vai ter um ativo lá em Bitcoin, que aí, em teoria, se algum dia for vendido, tem questão de ganho de capital, né? Aí fica um pouco mais complexo. Mas hoje, como na Refúgio ela só vende e guarda os sets, porque o que precisa de caixa adicional eu acabo investindo em fiat, né? E o que recebe em Bitcoin acaba ficando lá reservado, então não tem essa questão. Boa. E agora fazer uma pergunta que é polêmica, assim, que eu lembro até na live do final do ano dos Bitcoinheiros rolou e sempre tem pessoas com compreensões diferentes. Que é pagar com Sats ou com Fiat? Quando eu pago com Fiat, eu me sinto, em teoria, pagando com Sats, porque se eu não fosse pagar, se eu não fosse comprar certa coisa, ia virar Bitcoin mesmo. Na minha opinião, eu acho que vai do que a pessoa quer. Eu, às vezes, vejo que tem pessoas que ficam contentes de comprar na Refúgio, pagando em Bitcoin mais pelo prazer mesmo de fazer uma transação e tal, mas eu acho que vai mais da pessoa, né? Tipo, às vezes a pessoa não vai comprar no débito, vai comprar no crédito, não tá interessante para ela o desconto em Bitcoin, ela passa no crédito. Eu acho que vai mais da pessoa mesmo. O Vitor pode dar a opinião dele. E a loja sempre deu desconto para pagamentos em Bitcoin, né? Normalmente é 5%, agora está 10%. Então, assim, para a pessoa vale muito a pena ela comprar Bitcoin em alguma corretora ou na BIPA, por exemplo, que vai gastar lá seus 1,5% de taxa e ganhar 5% ou 10% de economia fazendo. E para a gente é bom porque o Bitcoin você recebe na hora, né? Não tem os 30 dias de liquidação de um cartão de crédito e não paga a taxa de processamento de cartão de crédito. Então, todo mundo ganha. Então, acho que assim, não deveria ser um tema polêmico usar Bitcoin como meio de pagamento. Acho que a pessoa que está usando ele como meio de pagamento tem que avaliar se naquela situação é vantajosa para ela. Como a gente tem esse desconto, financeiramente é para ser vantajoso. Eu acho que assim, Bitcoin ainda não é dinheiro, né? Eu acho que vai mais da cabeça da pessoa, se ela tá afim de passar por aquilo ou não, se ela quer o desconto ou não. Inclusive, quando eu falei na live, eu falei mais em questão de, tipo assim, da delícia do negócio, né? De fazer uma transação, de ver um negócio ali no camelô, tipo, tem uns xing aqui na Vinda Paulista que eles aceitam Bitcoin, tipo assim, se eu veio precisar, eu iria fazer isso mais pelo prazer mesmo, porque de restante, questão de adoção, ou dele ser dinheiro ou não, etc., eu acho que isso nem depende agora disso, da gente transacional, não. Eu acho que fica mais como uma questão de critério mesmo entre as pessoas, em que momento que elas acham oportuno e prazeroso ou não, e fazer, não. E fazer sim ou não. Bom, e uma outra pergunta que tem a ver com isso, mas acho que é mais ampla, assim, que é o que vocês aprenderam nesse processo todo da Refúgio que vocês não esperavam, assim? Teve alguma lição de comportamento humano, alguma coisa assim que foi surpreendente? Assim, para mim, como eu já tinha operado um outro e-commerce antes, né, como eu consegui alavancar bem mais, eu acho que ensinamento
como vender por trás do e-commerce, eu tinha aprendido mais no meu outro e-commerce. Eu acho que eu aprendi mais sobre o Bitcoin, né? E isso foi bem bacana, porque aprendendo com os comportamentos dos Bitcoiners fica alguma coisa para a gente, né? A gente se espelha, a gente acaba gostando mais. E eu vi o quanto eles levam a sério, assim, tipo, o consumo deles, os objetos dele. Eu vi que tipo, um produto que eles gostam muito é livro, sabe? Tipo, livro eles compram muito facilmente. Então, isso acaba me ensinando cada vez mais sobre consumismo. Eu nunca fui uma pessoa consumista, não apoio o consumista. Então, acho que uma das coisas que eu aprendi mais foi sobre os bitcoiners mesmo. Também conhecendo eles mais a fundo, que tem muitos clientes que viraram amigos e tal, ou então pessoas que só acompanham, nunca compraram, mas viraram amigos. Então, eu acabei me aproximando mais dos bitcoiners e aprendendo um pouco mais sobre eles, assim, o quanto eles são cautelosos em todas as áreas, assim, da vida deles, principalmente a econômica, né? Então, eu vi que para ele ir lá e comprar um produto meu, realmente aquilo ali faz sentido para ele, ele realmente quer aquilo como um símbolo na casa dele, na roupa dele, na meia dele, assim. E para mim foi menos na parte de comportamento humano e mais de conhecimento técnico, né? Por conta da loja, eu acabei virando um operador de Lightning Node. Né? A gente não começou a receber pagamentos on-chain, né? Usando a integração do BTC Pay Server com o WooCommerce, mas foi bem na época que o Lightning começou a crescer muito, né? E aí eu instalei o Lightning Node na minha máquina que já rodava o Bitcoin Core e aprendi a abrir canais, fazer gestão de liquidez, esse tipo de coisa. Então foi um incentivo legal aí para cair nesse outro buraco do coelho. E nos últimos anos, sei lá, os últimos anos ou os últimos meses, mas a minha sensação é que no último ano a Lightning deu um salto assim exponencial. Você como alguém que tem, vocês dois, né, como pessoas que têm um e-commerce e recebem pagamentos na Lightning, vocês sentiram essa mudança no último ano, assim? Foi algo que, sei lá, como está sendo olhar esse amadurecimento de perto? É realmente tão rápido quanto parece? Qual é a sensação de vocês? No início, a gente recebia, tipo, era coisa de 60% ou mais dos nossos pagamentos era em Bitcoin, assim, a gente ficou bastante assustado de forma positiva, né? A gente não esperava que fosse ter um volume assim tão grande. E mais para o ano passado, que foi justo no boom da Lightning, tipo, eu vi a maioria das pessoas, mais da maioria das pessoas compravam no nosso site com Bitcoin. Esse ano reduziu um pouco, eu acho que por conta de alguns produtos que a gente vende, que são mais iniciantes, como o Bitcoin Red Pill, eu sinto que a maioria das pessoas, a maioria das vezes que as pessoas compram Bitcoin Red Pill, elas não compram usando Bitcoin, e a gente acredita que é porque Bitcoin Red Pill é uma coisa mais introdutória, assim, mais para iniciante, então as pessoas ainda não estão ali transacionando, talvez, mas nossa, antes do Bitcoin Red Pill, que tipo era meio que produto para quem estava ali já há muito tempo mesmo, quem quer vestir uma camiseta, pôr um quadro, né? Quem estava ali já há mais um tempo e também estava vendo a Lightning acontecer, aí era bastante, assim, bastante mesmo. A gente dava 15% de desconto ano passado, então a galera se deliciava. Justo, eu aproveitei também esses 15%, sei bem. Deixa eu passar, já que a gente já está chegando no final do tempo do Vitor, passar aqui para as perguntas dos plebes, só para não passar batido. O Vinícius Balieiro perguntou se vocês já pensaram em expandir as operações para marketplaces grandes, como o Mercado Livre, Amazon, e se não, qual é o motivo? É pela comissão que esses lugares cobram? É porque eles só usam o padrão Fiat? Assim, é mais tanta comissão, né? Tipo, no Mercado Livre é uma comissãozinha considerável, quanto pela operação mesmo, porque se assim, eu já tenho uma demanda considerável para a rotina que eu tenho, para os meus outros compromissos que eu tenho, operando só as vendas saindo da Refúgio. Se eu for jogar isso no Mercado Livre, eu vou ter que baixar todos os produtos do Mercado Livre, eu vou ter que acompanhar as vendas do Mercado Livre, eu vou ter que pagar a comissão do Mercado Livre. Aí vou para a Amazon também vou ter que operar tudo lá, também vou ter que acompanhar lá. Então, assim, como a parte da operação fica mais comigo, isso é uma decisão minha,
E eu nunca decidi levar mais por conta de operação mesmo. Agora, se a Refúgio, com essas apostas que eu estou fazendo, der uma alavancada a mais, talvez eu me proponha mais a dedicar mais tempo em relação à operação. Mas é basicamente isso, não é nem pelo fato de não aceitar pagamento em Bitcoin, não. É mais pelo fato da operação mesmo, que aumentaria para mim, que sou a pessoa responsável por toda a operação. Boa, deixa eu. Se você quiser continuar as perguntas comigo, depois que o Vitor sair, pode, Deixa eu por mim, fazer tudo uma. bem. Tá, deixa eu fazer uma aqui que eu acho que o Vitor vai ter uma opinião legal. Eu acho que faz toda essa questão do indivíduo soberano e tudo mais. Que é Tá. o Kirk Lauschner, que deixou essa pergunta na live, no episódio passado que eu gravei de podcast, que é: gostaria de analisar a possibilidade de usar o Bitcoin como meio econômico de viabilizar a saída de um Estado-membro da Federação. Ou seja, no futuro, como a gente consegue usar o Bitcoin para ajudar um Estado? Não sei se ele é gaúcho e está pensando no Rio Grande do Sul, não sei se ele é de outro lugar, mas vai rolar a secessão de estados dentro da nação brasileira conforme o Bitcoin, sabe, o Bitcoin viabiliza essa balcanização no Brasil? Olha, eu acho que isso é uma tendência muito em linha do que o livro lá do Indivíduo Soberano fala. Eu acho que é uma tendência que vai acontecer no mundo todo e acho que até principalmente nos Estados Unidos, né, que a gente vê cada vez mais divisão ali ideológica entre os estados. Eu acho que as grandes potências do futuro não vão ser os países que a gente conhece hoje, vão ser alguns estados dos Estados Unidos, talvez Texas, Flórida. Então, acho que isso vai acontecer não só aqui, mas em outros lugares. Não acho que o Bitcoin faça isso sozinho, né, que seja condição suficiente, mas com certeza ele facilita. Porque se a gente for pensar, né, imagine que um Estado queira fazer essa secessão. O que o governo do país pode fazer contra, né? A censura financeira é uma arma gigantesca, que o Bitcoin pode amenizar muito o impacto disso para esse Estado. Então, não é a única, né? Ainda tem a força física, o exército, mas com certeza ele pode ser uma ferramenta que facilita bastante esse tipo de coisa. E aí eu acho que todo um contexto social, econômico, cultural vai empurrar nessa direção. Pergunta, você estava falando, me veio na cabeça. Que ano a Catalunha, acho que foi a Catalunha, né? Tentou se separar de Madrid da Espanha. Você já era bitcoinheiro nessa época? Tipo, isso foi acompanhado pela comunidade? Porque no fundo, isso é acontecendo 10, 15 anos antes do momento certo com o Bitcoin já adotado, então. Eu realmente não sei a data, não acompanhei de perto, não. Mas é que lá acho que é uma situação mais específica, né? É toda uma cultura, uma língua diferente, já tinha movimentos separatistas bem antigos, mas eu vou até dar uma pesquisada para ver se tem alguma história interessante relacionada a isso. Eu fiquei pensando nisso, me caiu a ficha agora e eu não lembro de ter lido nada a respeito, assim, mas sei lá, no fundo é um case study mais próximo que a gente tem, né? Sobre isso. Bom, mas enfim, cara, se quiser ir, eu acho que tem mais umas duas perguntas que são muito mais sobre a refúgio e sobre planos futuros que acho que a Iana que vai acabar respondendo. Então, se quiser ir, sinta-se à vontade também, que eu sei que você tá com a agenda apertada. Beleza, então, obrigado aí pelo convite e a gente se fala depois. Valeu, meu querido, abraço. Até mais. Iana, É, eu te perguntei e acabou indo só metade. Deixa eu perguntar a outra metade, só por desencargo. É uma pergunta do Cogumelo Maximalista no Twitter, que é: existe a possibilidade de abrir uma loja física ou um pub? Assim, vocês pensam em diversificar o modelo de negócio do e-commerce de produtos para uma coisa mais a marca, o lifestyle, coisas associadas assim? cara, eu faria de tudo com a Refúgio, sabe? Eu faria tudo que tem para ser feito, eu abraçaria todas as oportunidades.
Eu só não consigo te falar, vou chegar ao ponto de um ponto físico, vou chegar a isso, porque eu também dependo, eu sou nova, eu tenho um patrimônio para construir, eu tenho uma profissão para consolidar, então, querendo ou não, eu preciso de sinais que me leve até isso, entendeu? Eu preciso fazer algumas apostas e ver e essas apostas me levarem a lugares seguros com a loja para que eu tenha essas pretensões, esses sonhos, esses objetivos e cheguem até lá. Mas assim, todos nós, repetindo, gostaríamos de ter um trabalho relacionado a Bitcoin, né? Largar as coisas fiat, apesar de eu amar muito a minha profissão e também achar que eu consiga relacionar ela com Bitcoin no futuro próximo, então isso também ser um objetivo meu, mas eu tô totalmente aberta para refúgio, sabe? Mas eu preciso de umas respostas positivas para ela, para eu conseguir fazer apostas de planos futuros. Eu acho que um ponto seria super legal, apesar de envolver um pouco de segurança e tal, eu veria como eu faria isso. Eu gosto também muito de evento, foi uma das coisas que eu cheguei a pensar em fazer. Já, já fiz vários rolês, já te chamei aqui em São Paulo. Então, assim, estou mais aberta, assim, vou aguardar os sinais e eu vou indo conforme eu ver que é seguro para mim, né? Como eu tenho várias coisas ainda para fazer na minha vida, eu não consigo largar tudo e acreditar só na refúgio e me empenhar só na refúgio. Mas eu estou aberta, faço o que for para ser feito. Se vir a demanda que vir relacionada a refúgio, eu assumo, sabe? Mas é uma coisa mais devagar, meio quietinha, não tem tanta demanda, então eu preciso de mais sinais para eu apostar em mais coisas. No fundo a gente ainda está muito cedo e isso tem uma consequência direta no tamanho do mercado que os maximalistas têm acesso, né? Tipo, é uma É, realidade eu, assim. eu acredito que a Refúgio ainda vai trazer bastante coisas boas para gente. Eu acredito que ainda vai ser uma marca considerável em âmbito nacional, porque a gente está aí um pouco no início. Então, eu estou curiosa, assim, e aberta. Eu tenho uma segurança que vai sair ainda bastante coisas legais da Refúgio, mas precisa de tempo e paciência. Querendo ou não, o Number Go Up faz mágica. No próximo halving a gente. É isso, né? Eu fico na dúvida se eu quero que suba rápido pelo que eu já tenho acumulado ou se demore mais para subir para acumular mais. E eu, no fundo, sempre escolho esperar para subir para acumular mais. Então, tomara que daqui a um ano ou dois, daqui a perto do próximo halving, assim comece a subir, mas que antes a gente consiga acumular os sats mais baratos. Mesmo que o Number Go Up não chame tantas pessoas para o ecossistema, né? É, vamos ser pacientes. É. E uma pergunta do Rafael Dantas aqui é: pensando em uma pessoa que tem poucos satoshis, é mais vantagem usá-los como uma moeda desde já? Ou é melhor acumular mais para o futuro? Ah, eu acredito que acumular mais para o futuro, né? Principalmente se ela considera ter menos, é uma coisa que eu quero frisar aqui de novo. O Bitcoin ainda não é dinheiro, então eu acredito que se você for transacionar ele agora, vai ser mais uma questão de opção sua, pelo prazer do negócio mesmo, ou então pelo desconto e tal. Porque eu não acredito que começar a transacionar Bitcoin agora vai alavancar alguma coisa relacionada ao Bitcoin, porque eu acredito que Bitcoin ele é extremamente soberano, ele não depende tanto assim, da gente. Eu acho que a gente tem que dar outras provas de trabalho agora para o Bitcoin, que é holdar. Então, eu acho que em relação a usar os sets, fica muito do seu humor, do que você está disposto, do que você sente prazer. Entendeu? Eu acho que é mais relacionado mesmo a isso, mas eu não acredito que deva ter uma necessidade grande de gastar seu set fora. Eu respondi para ele uma resposta um pouco diferente, mas eu concordo 100% com a sua. O que eu falei é que depende se você está falando que você tem poucos sets, mas isso é 100% do que você tem, ou seja, você tem pouco dinheiro, ou se você tem poucos sets, você ainda tem muitos fiats. Tipo, em todo caso, para mim você tem que querer aumentar seu número de sets. Então, se você é uma pessoa que tem, sei lá, 50% do seu patrimônio em Bitcoin, os outros 50% tá em Fiat, daí eu não tenho dúvida, gasta em Fiat. Sabe, você vai ter que gastar um dos dois, gasta o dinheiro que tem menos potencial para o longo prazo. Se você tem 100% do seu patrimônio em sets,
Não importa se é muito ou pouco. E aí na pergunta dele, pra mim não é tão claro assim se ele falou em qual sentido. E aí, querendo ou não é isso. Se você tem 100% em satoshis, essa consideração nem faz sentido, né? E assim, eu penso que nem você falou no meio do capítulo, que é do episódio, aliás, que você falou que, cara, no fundo, eu faço a conta do fiat que eu tô gastando como custo-oportunidade do Bitcoin. Tipo, o fiat que sobrar na minha conta no final do mês, eu vou jogar na BIPA e vai virar Bitcoin. Então, no fundo, sei lá, se você só pensa nesse padrão Bitcoin, se você só usa um mês de fluxo de caixa na sua vida fiat só para fazer tocar o mês, assim, essa pergunta é meio que menos relevante porque sempre vai virar sets no final. E acho que é como você opera porque pareceu pelo que você falou e é como eu opero hoje em dia também. Então, assim, não sei, eu considero que eu acabo gastando sempre sets, sabe? Não é... Tipo, eu acumulo o máximo possível, mas como eu converto, várias vezes eu converto mais do que eu deveria ter convertido no começo do mês, daí no final do mês eu tenho que vender um pouco de sets para conseguir fechar as contas do mês. Sim, é bem isso, assim, que nem eu te falei outro dia que eu tava querendo comprar um vestido, mas eu não comprei pra comprar Bitcoin, tipo, às vezes, tipo, sinto vontade de comprar uma coisa, eu penso, putz, tô gastando sets, porque eu vou pagar no cartão de crédito, eu vou pagar no real, mas se eu não fosse comprar isso, eu estaria comprando Bitcoin. Então, acho que vai mais do mood mesmo, assim, da pessoa. E também tem um caso que nem você falou, às vezes você compra, você compra tudo de Bitcoin e às vezes chega alguma conta você tem que vender Bitcoin. Então, eu acho que é uma coisa que não é uma preocupação muito grande, eu acho que as pessoas têm que ir fazendo conforme o feeling delas, o estilo de investimento que elas fazem e tal. Mas eu acho que é bastante frisar que o Bitcoin ainda não é dinheiro e partir desse ponto principal. A partir do momento que você parte desse ponto, e também partindo do ponto de que transacionar ele para venda, compra, não vai ser uma coisa tão significativa para o desenvolvimento do Bitcoin na sociedade, aí você parte depois que você tem consciência desses dois pontos, aí você vê aí o que você faz pelo seu mood. É, eu concordo totalmente, assim, querendo ou não, a gente tem um problema muito maior na falta de uma reserva de valor do que na falta de uma moeda para transacionar no dia a dia, né? Então, tipo, essa parte de reserva de valor é muito mais... Não sei, tipo, isso que é erodido no dia a dia pela inflação, não é a capacidade de você usar uma nota, usar um Pix, usar alguma coisa e fazer uma troca. Isso ainda continua acontecendo na maior... Tipo, beleza, tem a parte da censura e quando você é censurado, quando você é desconectado do sistema, tudo isso cai por terra. E nesse sentido, você ter um dinheiro ou um Bitcoin, que você está falando não é dinheiro, mas você tem uma meio de fazer essas trocas que é incensurável, genial, mas no fundo, pelo menos eu enxergo assim, que a maior dor é essa questão de ser um dinheiro que não, ou um não dinheiro, ser um bem monetário que ainda não é dinheiro, mas já está se tornando uma reserva de valor e, portanto, tende a preservar valor no tempo e não consegue... É escasso, é infinitamente escasso. Você não consegue gerar mais. Não é que nem o ouro, não é que nem o fiat. Então, não sei, eu boto fé essa questão de que ainda não está circulando e eu concordo. Tipo, no fundo, não, isso é o menos importante de tudo que está acontecendo, no meu ponto de vista. Sim. E também tem a questão da volatilidade, né? E qual não deixa a gente desconfortável. Às vezes a gente vai comprar uma coisa hoje, o Bitcoin tá um preço, e depois de uma semana o Bitcoin tá outro, a gente fica, putz, dei tantos Bitcoins naquele dia e agora já tá outro. Então, eu acho que é melhor, sim, focar mais na adesão como transação Bitcoin de trocas, quando diminuir um pouco a volatilidade. Então, quando chegar mais o momento disso, eu acho que a gente também nem precisa se preocupar. Acho que quando chegar o momento disso, as pessoas vão estar naturalmente, assim, fazendo dessa forma. Se você ainda tem dúvida se deve gastar ou não, é porque ainda não deve, a não ser que seja lá na Refúgio. A não ser que também, às vezes, tem um caso, tipo assim, às vezes as pessoas estão conseguindo comprar um carro ou uma casa, sei lá, às vezes está fazendo alguma transação que seja importante não registrar isso, por outros motivos relacionados a imposto e tal, aí vai valer a pena também, né? Mas se não, Né, no fundo, cada um sabe o que faz com o próprio dinheiro, né? Tem que estudar para usar as opções e ter a soberania para a escolha ser embasada e por conta própria e não só porque você não estudou e
fez da maneira que te falaram que tinha que fazer, né? No fundo, é tudo sobre possibilidade, sobre opcionalidade.